Você já ouviu falar de um site chamado boatos.org? É um site que está para combater os boatos. Entretanto, nós descobrimos que eles estão espalhando um boato. Veja essa imagem que eu estou projetando aqui na tela, em que o site boatos.org nega que haja uma blasfêmia no samba enredo da Mangueira. Nós já vimos aqui nesse canal esse samba com detalhes. Esse é o canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e meu nome é Frederico Viotti. Não se deixe enganar. Está em curso uma operação para tentar arrefecer e inibir a reação dos católicos e também daqueles que não são católicos, mas não concordam com a blasfêmia em nosso Brasil, em nosso país de dimensões continentais, em que mais de 90% da população se declara cristã. É inaceitável que uma escola de samba no Brasil faça um samba enredo como esse que nós já vimos aqui da Mangueira. Ao final desse vídeo nós vamos colocar o link para o vídeo em que esse samba enredo é analisado ponto por ponto. Agora esse site boatos.org, o que ele faz? Ele quer desqualificar a reação para fazer com que a Mangueira se sinta à vontade na sua blasfêmia. Esse site que deveria defender as pessoas de boatos e, portanto, tratar de fatos e não de opiniões, deriva para uma perseguição à opinião alheia. Se eles não consideram, e aqui é o problema de fundo, que a blasfêmia é inaceitável, ou se eles não consideram que tal ato que foi feito pela Mangueira é uma blasfêmia, trata-se de uma opinião e não de um fato. Boatos são relativos a fatos que as pessoas começam a espalhar. Tal pessoa fez tal coisa, quando ela não fez. É um ato concreto. Aqui no caso, é uma interpretação de um ato. Aquele ato tem o alcance ou não tem o alcance de ofender a fé de milhões de brasileiros. Assim como esse site está na moda a perseguição da opinião daqueles que são cristãos. Esses já não têm mais o direito de dizer aquilo que eles pensam. Se eles consideram que aquilo é um ultraje à fé deles, ai deles se manifestarem. Nós recebemos ameaças nesse canal por causa disso, mas nós não paramos. É preciso alertar a opinião pública. E aqui, aliás, eu relembro que quem ainda não se inscreveu no canal, faça aqui embaixo no botão de inscrição e ative o sininho para nós podermos criar essa articulação de pessoas. Essa inscrição é uma articulação, ela nos permite agir juntos e alertar as pessoas sobre o que tem acontecido no Brasil e no mundo e que nos afetam tão diretamente. Nós estamos numa época em que as perseguições começam a se avizinhar, elas começam a aparecer por toda parte, e não é só no Brasil. Aqueles que defendem a moral como ela era antigamente, esses começam a ser perseguidos. Essa imagem que nós estamos passando aqui na tela trata-se de um dos últimos vídeos feitos por esse canal e que mostra a gravidade do momento em que nós estamos. Se nós não abrirmos os olhos, se nós não começarmos a falar o que está acontecendo, nós seremos tragados por essa situação. E por isso, nesse momento, é importante nós juntarmos forças e espalharmos essas informações por todas as pessoas que nós conhecemos. Há algo muito auspicioso, algo muito esperançoso no horizonte que é simultâneo a esse problema. De um lado, crescem as blasfêmias, cresce essa perseguição à opinião católica, à opinião também daqueles que não são católicos, mas que defendem uma moral tradicional. Naquilo que eles defendem de moral tradicional, eles também são perseguidos. Por outro lado, surge um Brasil profundo que começa a não ter receio de dizer em voz alta aquilo que pensa. Esse canal recebeu foram milhares de comentários nos últimos vídeos. Basta a pessoa acessar os últimos vídeos para começar a ler, todos eles esperançosos, apoiando, defendendo. A petição contra o samba enredo da Mangueira já está chegando a 100 mil assinaturas. 100 mil assinaturas em 3, 4 dias. Isso significa que há um Brasil profundo, há um Brasil conservador, que não está se deixando levar por essas perseguições, por essa maneira de querer inibir ou de criar receio nas pessoas para que elas não se manifestem. Nós temos uma notícia apenas para se ter um termômetro de como está a imprensa diante dessa reação no Brasil. Vejam o que diz uma importante articulista do estado de São Paulo no dia 29 de novembro. Um negro que nega o racismo, uma Índia contrária aos movimentos indígenas, um diretor da FUNAI aliado aos ruralistas, a estrutura de meio ambiente descolada do meio ambiente.
um secretário de Cultura que xinga Fernanda Montenegro, uma secretária de Audiovisual distante do cinema e da televisão, sem falar em ministros. O que é isso, minha gente? E o título da matéria dela, um espanto. É um espanto para todos aqueles que são da esquerda que as pessoas conservadoras estejam falando no Brasil. E sobre isso, há um outro artigo que eu quero ler aqui, porque ele diz muito. O título dele é Lula e o fim da direita envergonhada. Saiu no jornal O Globo no dia 1º de dezembro, do Merval Pereira. E aqui ele trata de um assunto que é esse que nós estamos vendo no Brasil de hoje. As pessoas que são conservadoras não têm mais aquele medo de se dizerem conservadoras e de publicamente defender aquilo que pensam. O artigo é um pouco longo, no meio dele ele vai dizendo o seguinte: na verdade, entre 1985 e início da década de 2010, o Brasil teve uma direita envergonhada, que recusava dizer seu nome às claras. Foi nesse ambiente que as táticas de Lula vicejaram. Lula venceu porque não tinha oposição. Nós vimos aqui também, num vídeo anterior, aquela frase famosa dele comemorando numa das eleições da Dilma que não havia movimento de direita no Brasil. Que naquelas eleições todos os candidatos eram de esquerda. E esse artigo diz a mesma coisa. Mais para frente ele continua. O Brasil, que era talvez o único país do mundo em que não existiam políticos de direita, ou seja, um político direito, porque no fundo essa palavra direita não é apenas do ponto de vista político partidário, mas envolve também um conceito de moral, de pessoas que são contra aquilo que foi avançando. A palavra avançar não é bem escolhida, mas é como eles dizem, os avanços sociais, os avanços morais. No fundo, são aquelas pessoas que mantêm ainda uma moral como ela sempre foi. Todos esses são rotulados de direita por essa esquerda, pelas pessoas de esquerda. Então era o único país do mundo que não existia um político de direita que defendesse o conservadorismo. Para o cientista político, que ele fala logo no começo, que é Otávio Amorim Neto, a tática de Lula de radicalizar para depois conciliar tem baixa probabilidade de sucesso. Uma coisa que nós vimos também nesse canal, logo que o Lula foi solto, como aquela tática dele já não funcionaria. Está aqui a capinha daquele vídeo, nós vamos colocar ao final deste vídeo o link daquele em que isso também é comentado. Mas ele então continua ao final dizendo o seguinte: a direita jamais voltará a ser a direita envergonhada, que dócil e oportunisticamente aceitou os acenos de conciliação de Lula até 2014. Nós esperamos que a direita política mantenha a fidelidade à direita da opinião pública, porque a opinião pública, essa sim, ela está muito firme na posição dela. Nós não sabemos como é que os políticos, e aqui eu não estou me referindo a ninguém em específico, mas nós não sabemos como é que os políticos vão continuar em função das pressões que sofram. Nós temos muito claramente aquilo que nós devemos fazer. Nós devemos criar um movimento de opinião pública e para isso esse canal convida a cada um de vocês que me vê para que assine aqui embaixo o canal, ajude as atividades do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Aqui em cima nós vamos colocar o link do YouTube, ele vai colocar um sinalzinho para a pessoa clicar lá e embaixo na descrição desse vídeo as informações para aqueles que quiserem fazer parte do grupo de doadores do Instituto. Nós precisamos nos unir nesse momento em que tanta coisa está em jogo no Brasil. Cada um dos doadores do Instituto tem acesso a benefícios exclusivos e nos permite fazer esse movimento. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!